Muito bom dia, São Gotardo, região, 8 horas mais 31 minutinhos, agora 8h31, com prazer e satisfação, como já anunciado dias anteriores. Estou recebendo aqui para bater o nosso bate-papo semanal, esse quadro que criei aqui e tem feito bastante sucesso. Hoje, o meu amigo de longa data, né? Podemos falar de longa data, a idade vai chegando, meu amigo professor Hamilton, para os íntimos, né, professor? Seja bem-vindo. Roncalho, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz quando você me fez o convite. Primeiro porque a gente vinha acompanhando esse trabalho seu, iniciado aqui na rádio. E muito legal, né, essa oportunidade dada a tantas pessoas. E me foi fazendo lembrar, né, algumas pessoas com as quais você já teve esse bate-papo com elas aqui, algumas histórias interessantes. Então, te parabenizo pelo quadro. Né? E como você disse, está sendo um quadro de muito sucesso. Esse quadro aqui, Hamilton, a gente quer, na verdade, contar a história das pessoas que são da cidade, que moram na cidade, que frequentam, que fazem a nossa cidade movimentar. Então, esse é o intuito da sua visita ao nosso estúdio aqui. Conta para nós, como é que surgiu a vontade de entrar para esse mundo da educação? Bom, Carlos, o mundo da educação foi uma coisa que acho que veio de berço. Né? Porque minha mãe foi minha primeira professora. Olha só que legal. Ela já era professora, né? Então, quando nasci na roça, né? No grosso da palavra, lá na roça mesmo. Você vem de onde? Eu venho aqui da nossa região mesmo. Eu sou natural próximo da Cerca Velha, mais conhecida, né? Mas sou natural da fazenda Doutor Erival Ladeira, fazenda naquela região Formosa. Então, nasci lá. Né, meu parto foi em casa, né? Nasci, dos antigos ainda. No estilo antigo mesmo. Né? E então minha mãe sendo professora e meu pai do outro lado querendo que eu fosse ser engenheiro. Nossa! Né? Então, assim, duas situações muito diferentes. Mas quando meu pai falava para mim que eu ia ser engenheiro, eu não sabia nem o que era isso. Né? Nem me passava pela cabeça que era ser engenheiro. Mas via minha mãe ali, né, trabalhando, nos primeiros anos de vida, minha mãe trabalhando. E depois, com meus 7 anos, ter a oportunidade de entrar na escola e ela me ensinando. Né? E as coisas foram acontecendo, acho que naturalmente. Né? Não foi assim uma escolha que eu chegasse e falasse, eu vou ser professor. Não, foi acontecendo e nas minhas escolhas acabei indo direto para a parte da educação. Né, tentei por 2 vezes outros cursos, não me agradou, e quando eu fui para o magistério, na época existia o magistério nas nossas escolas, né? Então fui para o magistério, gostei. Antes de terminar o curso eu já tinha a minha profissão ali dentro do próprio estabelecimento já encaminhado. Então não tive muito que ficar correndo atrás, batendo em portas. Então por isso que eu falo para você, foi uma coisa natural. E antes da educação, você mexia com o quê? A parte ali dos primeiros trabalhos ali. Aí como vocês comecei a trabalhar quase, para não falar aqui do lado, né, na Eletrofrança. Na Eletrofrança. Trabalhei com o Valdemário, né, na Eletrofrança quando era lá na Bento Ferreira. Comecei com meus quase 14 anos. Trabalhei se não me falha a memória, uns 8 anos. Eu não lembro dessa passagem sua na Eletrofrança. Trabalhei, enquanto o Valdemar esteve lá na Bento Ferreira, eu estive junto com ele. Foram muitos anos, um período de aprendizado muito grande. Nessa contrapartida, também veio a dona Hélia, né, esposa do Valdemar, professora. Né, peguei uma parte da formação, dos estudos dela também, acompanhando, e ela, como se diz ali, junto com a gente o tempo inteiro. E acho que fui pegando gosto pela profissão também. Depois do Valdemar, eu saí do Valdemário, eu abri uma papelaria para mim, né, do lado de cima da igreja ali, também foi 7 anos, e aí veio também esse amadurecimento da parte profissional. Quando eu fui fazer faculdade, eu deixei a papelaria, né, acabei desfazendo e privilegiei essa parte dos estudos. Trabalhei também por um tempo em farmácia, né, 3 anos, se não me falha a memória. Qual farmácia você trabalhou? Na drogaria Miura. Ah, lá na Miura, lá em cima. Isso, lá em cima. Quando abriu, foi aberta, né? Então trabalhei por lá por um tempo. Terminei a faculdade e entrei para a área da educação e bati o pé, por lá estou até hoje. Isso já faz? Vai para 28 anos já. 28 anos já? Isso só na parte da educação. E o que mudou de lá para cá, Milton? Na educação. A educação muda muito, né? É muito rápido as mudanças, né? Ao mesmo tempo que alguns setores são muito lentos a mudança,
outros setores dentro da educação parece que muda rápido, né? Eu falo que a educação muda demais e são mudanças inconstantes. Nunca existem mudanças que permanecem. Parece que vai e volta às vezes. Né? Você pode ver que os governos estaduais, de modo especial, eles estão sempre apresentando projetos. O que acontece? Muda de nome, né? Mas são sempre as mesmas coisas. E aí a coisa não pega, não funciona. Né? Isso desde que eu estou lá, né, dentro da escola. E às vezes tira aquilo que faria diferença na vida das pessoas e na sociedade. Né? Cursos profissionalizantes. Né? Hoje eles fariam grande diferença nas nossas vidas e na vida da nossa comunidade. Né? Mas privilegiam projetos que não têm assim, muito pé nem muita cabeça. Eles pensam, né, que vai dar certo, joga para que as escolas executem. Depois de 1 ano, 2 anos, vê que não funciona, troca o governador e aquilo vem e acaba e fica por isso mesmo. Complicado. No decorrer desses anos, eu mesmo cheguei a fazer aquelas aulas de moral e cívica, tinha umas matérias diferentes que foram extintas com o decorrer dos anos. Você acha que isso faz falta hoje para essa moçada que vem chegando aí? Sem dúvida, Roncalho. Não só a moral e cívica, né? Mas, eu digo todas, né? Muita coisa foi cortada. Mas a educação, infelizmente, as pessoas que estão na educação, às vezes elas erram muito nisso. Né? Porque elas cortam coisas essenciais e acabam deixando coisas banais dentro da educação, que não vai fazer a diferença na vida de ninguém. Né? Nós tivemos bons professores, porque eles tiveram formação. Né? Hoje, às vezes, a gente tem a formação, os professores deixam muito a desejar, né, porque não tiveram aquela formação necessária. Existe muito uma preocupação com vender um diploma, com dar um diploma. Né? As faculdades hoje a maioria são particulares, né? A gente sabe e não adianta a gente querer negar, mas elas têm a razão delas, né, de buscar o financeiro também, porque afinal de contas é o financeiro que dá sobrevivência a elas, e a coisa é muito corrida, né? E enche-se muita linguiça com uma carne que não é a carne de verdade. Às vezes vende uma linguiça de porco com mais da metade da carne com carne de porco, ou frango misturado. Então misturou-se demais a educação em um processo no qual ele não traz o benefício futuro para as pessoas e para a sociedade como um todo. Você acredita que o método de ensino que está aí hoje é ultrapassado? Que tipo assim, eu acho assim, visão minha. O aluno chegou ali, vai começar o 2º grau, ele deveria optar, deveria existir um número mínimo de matérias, mas eu já quero optar por seguir na área de farmácia. Então eu vou fazer biologia, química, física, vou pegar essa linha aqui. O outro quer fazer mais na área de engenharia, então eu vou para matemática, de repente fosse implementado alguns outros cursos, mas que o aluno pudesse fazer a escolha dele. Hoje é meio que goela abaixo, né? Você chega ali e tem que engolir aquilo tudo ali, um monte de coisa que muitas vezes não vai te servir para nada na área que você vai escolher. Eu acho que aí a gente volta lá no nosso tempo, né, Roncalho? Que a gente tinha a opção, né? A gente tinha contabilidade, a gente tinha magistério e a gente tinha o científico. Né? Quem queria ir para uma área técnica, né, vamos assim, é para magistério ou contabilidade. Quem não tinha definido nada ainda e que ia arriscar alguma coisa para frente, ia para o científico. Né? Eu acredito que a base da educação deveria passar por aí. Ter os cursos técnicos para aquele que já definiu o que quer, ou até o que não quer. Definisse, exatamente, né? Até o que não quer. Eu não sei o que eu quero, então vou por aqui. Né? Eu, por exemplo, eu tentei o científico acho que 2 vezes e depois eu fui para o magistério. Né? Eu não me via com cara de contador, de contabilista, de funcionário de escritório de contabilidade. Então nem tentei. Né? Mas grande parte dos meus colegas foram por ali. E muitos deles hoje, alguns deles, aliás, estão até atuando na área. Né? Então fez a diferença na minha vida, fez a diferença na vida dos meus colegas e acredito que na vida de muitos dos seus. Muitos. Né? E aí a educação hoje ela vem o quê? O governo tentando enfiar essa questão goela abaixo. Ele criou agora, depois que eu saí da educação no Estado, eu não tenho acompanhado tanto. Né? Mas a gente está vendo que está chegando um novo projeto. Né? Mais ou menos sempre tem novo projeto. Sempre tem um novo projeto. Com as mesmas características dos projetos que tinham lá na nossa época. Né? Muda o nome, muda o governo e tem que executar, porque alguém lá em cima falou que tem que fazer e tem que ser desse jeito. Não se faz uma consulta adequada à base, né, que são os próprios alunos. Né, vai lá e joga lá na internet hoje uma pesquisa, vai lá os interessados de uma forma A ou B, justifica-se que foi feita uma pesquisa e faz a propaganda em cima disso.
né? Então, penso eu que a educação precisa ter um leque maior, né? Não só dentro da área tecnológica, né? Mas ela precisa continuar sendo base, né? Não adianta a gente querer alfabetizar uma criança lá com 6, 5, 6 anos, se não ensinar ela o abecedário, né? Reconhecer as letras, Não tem reconhecer mágica, não né? tem, é impossível. E ninguém vai nascer sabendo. Quem dera que nós nascêssemos sabendo, né? Iam extinguir várias pessoas do mercado profissional aí, mas, né? Então, esse processo, ele precisa ser melhor pensado. E ele não é uma coisa que tem que ficar mudando o tempo todo, né? Porque aquilo que se muda o tempo todo, ele não cria raiz, né? Se você todo dia plantar uma muda, for lá e tirar ela vai acabar morrendo. Então, o processo da educação tem que ser esse processo duradouro, né? E não ser nada de É a imediato. médio e longo prazo, não tem mágica, né? Exatamente. Não tem mágica, né? E a tecnologia? Você, como eu, a gente viu, eu sou da época do QuadGIS, e as coisas vêm mudando rapidamente. Eu sou da época do Atlas, que para fazer uma pesquisa você tinha um Atlas, você tinha que ir para a biblioteca, existia um período ali, você tinha que ler, correr atrás e realmente aprender. Hoje não, você dá uma busca no Google e está tudo ali. Como é que foi passar por esse momento de transição da chegada da tecnologia e como aliar a tecnologia às escolas? Isso é muito legal, né? Há pouco tempo a gente teve assim um processo de limpeza das casas, né? Um desapego. E A Barça, lembra da Barça? A coleção da Barça. justamente, né? Quantas coleções a gente recebeu? A mais famosa era a Barça, né? Todo mundo tinha que ter. E a gente queria ter na casa da gente, porque a gente ter uma Barça na casa da gente era sinal de que a gente era, né? Intelectual. Então, assim, hoje acabou. Algumas escolas têm lá uma coleção para servir de exemplo, para mostrar como é que era antigamente. E essa evolução ela é legal, né? Porque ela facilita o trabalho de todos nós. E ela é o quê? Atualizada, né? Ela é quase que atualizada diariamente. Então, isso é importante para o meio da educação, né? Então, eu vejo isso com bons olhos. Porém, as gerações não estão sabendo lidar com essa tecnologia, né, dentro da própria educação. E é um processo que ele vai ser demorado, ele não vai ser de uma hora para outra. Houve um avanço com a pandemia nos últimos 2 anos, que todos fomos obrigados, né, a acelerar esse conhecimento, e ir em busca desse conhecimento, de como usar um celular, né, com toda a tecnologia existente nele, buscar um celular mais moderno para fazer uma transmissão ao vivo de uma orientação, né, para gravar uma determinada parte de um conteúdo, né, da semana. Então, todo mundo teve que dar um pulo, né? E foi um susto? Foi. Continua sendo? Continua. Né? Porque a coisa essa questão ela é muito rápida. A tecnologia é muito rápida, né? Uma das coisas que eu vejo legal nisso aí, eu não sei se já teve oportunidade de ver, é o canal do Castanhari. É um cara jovem, que fala a língua do jovem, e ele faz conteúdos muito interessantes. Ele pega e faz um conteúdo ali de 1 hora e meia, até 2 horas, por exemplo. Se ele pega o tema da Segunda Guerra, ele pesquisa tudo, ele mostra em fotos e vídeos e exemplos, ele explica no linguajar que o jovem de hoje entende, e isso tem vários, inclusive várias faculdades têm usado material desse Castanhari. Inclusive, quem está em casa, tiver tempo, vai no Facebook, lá no YouTube, e pesquise Castanhari. É um cara que tem um conteúdo que eu acredito que é muito relevante. E assim como ele, deve existir vários outros. As escolas têm reaproveitado, isso serve de motivação, de exemplo, porque muitas vezes a gente vê um método de ensino meio ultrapassado, sei lá. Olha, Carlos Castanhari eu já vi falar, não vi, né? Não vi nada dele. É muito bom, recomendo a todos. Eu vejo alguns outros. É para todas as idades. É um conteúdo que não tem palavrão, ele vai falar o linguajar do jovem, se ele vai falar da ida do homem à lua, ele pesquisa tudo. Desde o início até agora, até as nossas dúvidas, será que foi ou não foi? A União Soviética, os Estados Unidos, o ano, por que ainda não voltaram à lua e tal. Então é um cara muito inteligente. Eu sinto falta do meu tempo de estudante para esse tipo de coisa. Que a gente acabava lendo, estudando e debatendo e conversando com pessoas dos mais diferentes, né, os mais diferentes temas. Hoje, no nosso trabalho, você deve sentir isso, você não tem mais tanto tempo, parece que o tempo ficou pequeno. Eu busco conhecimento hoje, tentar me atualizar, porque a gente vai ficando desatualizado na internet.
nesse tipo de canal, porque senão a gente fica muito desatualizado. É porque eu estou te falando, ele é atualizado diariamente, então a gente também se atualiza, mas a gente não consegue ter a amplitude do que a gente tinha, porque as coisas são todas muito rápidas. Quando você busca uma informação, você a tem agora, daqui a uma semana aquela informação que você tem já está diferente, né? Já tem alguns dados novos, né? Então é legal esse processo da internet, né? Porque você vê o mundo como um todo hoje. Você não vê só a sua particularidade, só o seu mundinho, né? E isso afeta o nosso mundinho também, né? Tudo que acontece no mundo, né? Então são situações que às vezes pegam a gente de surpresa. E também pode tirar, na minha maneira de pensar, tira um pouco daquela responsabilidade das costas do professor. Porque na minha maneira de ver o mundo hoje, só não tem conhecimento quem não quer. Porque o conhecimento está na palma da sua mão. Exatamente. Qualquer assunto que você buscar, a guerra que estamos vivendo agora. Se você não entendeu ainda, gente, é só você ir lá no Google, tem milhares de canais explicando tintim por tintim. Você acredita em quem você quiser também, né? E você tem o direito de acreditar nesse ou naquele e também o direito de não se sentir manipulado. Exato. Porque antigamente a gente era muito manipulado. Muito manipulado. O que vinha escrito naquele livro, aquela coleção que o governo comprasse e entregasse para os alunos, era a mais pura verdade que a gente tinha que acreditar. E hoje não, hoje você tem liberdade de escolhas, de pesquisas, de fontes. Você pode beber ali em várias fontes de conhecimento ali e depois tirar a sua conclusão. A sua conclusão que é importante. Só voltando ao nosso comentário anterior, quando você falou da questão da tecnologia ser usada, né? Falando de onde eu tenho conhecimento melhor hoje, que é dentro do município. Né? O nosso município hoje ele tem se preocupado muito em dar ao professor essa tecnologia para o trabalho. Hoje eu estou na escola, a gente está... Vamos aproveitar e falar, você está onde hoje? Hoje eu estou na Escola Municipal Professor Zé Antônio. Você está na direção? Na direção. Né? Foi meu professor por pouco tempo, né? Pouco mais de 6 meses ele foi meu professor, logo ele saiu para aposentar também. Mas tem boas lembranças. Né? Hoje estou na escola, né? que leva o nome dele, trabalhando como diretor. Então o que eu quero te dizer? A nossa realidade de município. O município tem buscado dar esse suporte, né, para as escolas. Dentro de muito pouco tempo nós vamos ter o computador com o data show dentro da sala de aula linkado na internet. Então se o professor vai trabalhar um determinado conteúdo, ele vai poder acessar aquele conteúdo. Ele já pode elaborar muitas vezes em casa, levar... Isso já tem que ser de praxe. O professor já tem que ter um planejamento. Então quando ele chegar lá dentro da sala de aula, ele já tem que saber o que ele vai trabalhar. E não só o professor deve fazer isso, acho que todos nós. Né? Você não veio para a rádio, eu vou lá para a rádio, chega lá, a hora que eu chegar lá, eu vou ver o que eu vou fazer. Você não faz isso. Querendo ou não, no dia anterior você já faz uma lista das músicas, você já seleciona os seus comerciais, você tem um compromisso com as pessoas. Tem um jeito de trabalhar, né? Então, assim, no município hoje, né, existe essa preocupação de levar a tecnologia para dentro da sala de aula, porque o professor tem que aproveitar todas as informações que são ali colocadas. Os temas hoje, eles são atuais, né? É lógico que é baseado naquilo que foi construído durante um tempo, né? Porque não existe uma árvore sem raiz. Lógico. Né? Então, esse caminhar, ele tem que existir sempre, evoluindo, mas não abandonando a base. Fazer uma casa sem alicerce é outra coisa que é impossível também. Né? Então, nós temos uma base e tudo que a gente for construir em cima dessa base, ele tem que ser estudado, tem que ser analisado, ele tem que ser pensado, ele tem que ser calculado. Né? Então, tem que levar, sim, a tecnologia para dentro da escola, porque se não levar a tecnologia para dentro da escola, também a escola vai continuar sendo aquela coisa chata, né? Que a gente não sentia prazer, muitas vezes, de estar dentro dela. Tanto é que, às vezes, a gente queria pular o muro da escola. Eu era bom nisso, hein? Ai, se eu contar metade das histórias minhas de escola aqui, você tá doido? Eu não posso nem ficar falando isso aqui, não, senão eu vou desvirtuar meio mundo aqui. Eu era custoso na escola. Eu não vou ficar falando isso aqui, porque hoje a coisa já é custosa, é difícil segurar os meninos, não vai ser eu que vou ficar falando muita coisa aqui, não. Eu era um rapaz custoso. Mas eu era um rapaz custoso e amigo dos professores. Ao mesmo tempo que eu era custoso, eu era muito amigo e respeitoso. Eu sabia o limite das coisas. Acho que você falou a palavra mágica, Roncado, do nosso tempo. Vamos voltar um pouquinho lá no nosso tempo. Eu era amigo de todos os meus professores. Existia respeito.
para com as pessoas com as quais a gente convivia, não só dentro do ambiente escolar. Hoje não existe mais esse respeito que a gente tinha para com as pessoas. Por mais que a gente discordasse daquelas pessoas, a gente as respeitava no seu modo de pensar e no seu jeito de ser. Hoje não. Hoje, se você manifesta ser contrário a qualquer coisa, você já vira inimigo do outro. As pessoas te jogam no barro. Eu lembro uma vez que o falecido, saudoso Silvio, ele me expulsou da sala, e sei lá, era uma quinta-feira, você tá expulso e tal, não sei o quê, os motivos dele lá. Aí ele morava sozinho lá, aí na hora que lá ia saindo, junta os objetos e pode passar na diretoria e ir embora, assim. E leva a chave e vai adiantando o frango lá em casa, que na hora que acabar nós vai tudo lá pra casa, fazer uma farra. Eu já era expulso, mas era expulso e obrigado, entre aspas, ir pra casa dele, porque a gente era muito amigo. Sim. E uma diferença grande, eu era um menino, eu tinha 14 anos. Mas mesmo assim existia um respeito. Apesar de eu dar um trabalho arretado para ele na hora de dar aula, existia um carinho e um respeito de ambas as partes. Hoje parece que a gente não vê muito isso, né? Não existe. Você lembrando do Silvio, é um companheiro fora de base, né? Quantas vezes eu também fiz parte dessas galinhadas lá dentro da casa dele, né? E éramos professores junto com os alunos. No outro dia estávamos lá dentro da sala de aula, professor, eu voltava lá dentro da sala, voltava a ser aluno e professor, todo mundo respeitava ninguém, hora nenhuma existia qualquer tipo de desrespeito, se era lá só homens ou se estava lá algumas colegas também, que às vezes faziam parte das festas, todo mundo se respeitando e verdadeiros amigos. Essa é a base que já foi criada. Exato. Agora, hoje, fica até difícil, porque a gente construir novas amizades com pessoas com idades diferentes, tá complicado o mundo. O mundo hoje está cheio de barreiras e muita coisa que nós aprendemos lá atrás. Aí agora eu enxergo que radicalmente você tem que desaprender, porque nós estamos de uma geração que todo mundo brincava com todo mundo, que a televisão tirava onda com todo mundo. Se você olhar os vídeos antigos de Silvio Santos, de Faustão, todo mundo fazia bullying. E agora, de uma hora para outra, a gente descobriu que isso é incorreto, não é o caminho correto, mas você tem que lembrar que é uma geração inteira que vem lá de trás, que não dá para simplesmente puxar a tomada e cobrar que amanhã aconteça uma mudança 100%. Então é algo que demanda tempo, né? Só que tem umas mudanças muito rápidas. Essa do respeito com o professor parece que foi muito rápido. Perdeu-se o respeito, o amor pela escola, pelos professores e tudo mais, né? Mas é consequência, Roncalho. Não existe mais dentro das famílias o amor. As famílias não se amam mais. Que eu falo que antigamente os pais era tudo combinado, os casamentos entre as famílias. Mas a partir do momento daquilo que era combinado, existia o compromisso. Dentro do compromisso existia o respeito. E aquele respeito, ele permanecia. Na maioria das famílias ele permanecia 50, 60, 70 anos. Hoje às vezes não dura um compromisso, hoje às vezes não dura um mês. Hoje é tudo muito rápido e imediatista, né? Hamilton, hoje um jovem que está lá nos escutando nesse momento, cabeça indefinida, não sabe para que lado que vai, porque todas as carreiras hoje são muito disputadas. E uma carreira que eu vejo que ainda tem muitas vagas é exatamente ser professor. Você aconselha hoje uma pessoa se formar nessa área, ser professor? Aconselho e te digo mais. Nós precisamos resgatar muita coisa da educação que ficou perdida. Eu tive a oportunidade de fazer magistério. O magistério me deu base para ser o professor que eu sou hoje. Estar onde eu estou. E não existe mais. Hoje você não tem um magistério. Você tem um curso de pedagogia, que para mim seria o complemento do magistério. Primeiro você faria o magistério, depois você faria a pedagogia. Mas você já vai direto para onde? Você já vai direto para a pedagogia. Então ficou faltando ficou faltando um tijolinho. Você fez uma parede e deixou um tijolo ali sem.
né, com um espaço vazio. Então, na minha cabeça é isso. Nós passamos por grandes professores, né? Por isso que a gente tem essa visão. Eu peguei Gabriel, peguei professor Mário, Dona Hélia, eu lembro do Zé Antônio, o Fernando, falecido também. O falecido Fernando, o professor Dino, que era um diretor, eu peguei o último ano do professor Dino Boy. A sua vizinha aqui, a Dona Hélia Paulino. Dona Hélia Paulino, linha dura. Então, linha dura, né, mulher. Ela era sargentona, né? Dentro da sala de aula ela era sargentona, mas também era aquela professora que saía dava na sexta-feira, vamos beber? Né? Vamos farrear? Era lá no boteco do Carlinho, lá na esquina, né? Quantas ali, vezes por lá estivemos sentados no até... Panorama, né? lanchonete Panorama, isso era meio de praxe. Então, assim, a vida mudou muito, né? Na questão da educação, né? Igual a gente tá falando. Mudou, mas você ainda recomenda... Recomendo, e se não recomendarmos, se nós não tivermos pessoas que lutem por essa causa... talvez a gente não tenha muita luz para a educação no nosso país. Eu fiz letras em luz. Eu fui durante 4 anos. Eu desci e subi a serra todos os dias, né, de carona no meu carro. Pessoas que colaboraram comigo, me ajudando com gasolina, que queriam, né, que apostaram em mim também. Pessoas que confiavam, pessoas amigas, né. Hoje às vezes a gente não consiga pessoas dessa forma, né, e nunca me pediram nada em troca. Então, venci, fiquei com uma dívida durante, sei lá, uns 10 anos de financiamento em banco, que você vai renegociando aquilo, até acabar. Um dia acabou. E hoje eu vivo da minha profissão. E precisamos lutar para que existam sempre educadores. Nós temos hoje uma defasagem de muitos profissionais nessa área, em muitas situações. Porque hoje a gente tem uma gama de crianças com as mais diferentes deficiências no mercado, que necessitam de profissionais nessas áreas, e nós não temos. Então precisamos ter lugares e oportunidades para que essas pessoas possam se formar e vir para a sociedade atender essas demandas. E a gente não tem. Que eu ia te falar, Luz, hoje, pelo que eu sei, não tem mais o curso de letras. Patos, me parece que também não tem. Acho que se tiver, ou é Patos ou era achar que ainda tem o curso de letras. Mas vai lá ver quantas pessoas fazem um curso de letras hoje. Quem estuda hoje geografia? Quem estuda história? São Gotardo antigamente saía 2, 3 ônibus de pessoas que iam para essas faculdades. Fazer ciências, geografia, letras. Hoje eu não sei, não conheço ninguém na cidade que está fazendo letras. Eu não sei de ninguém. Está fazendo outros cursos. Que depois se adapta, né? E depois vai voltar para a educação para tapar buraco. Que hoje existe muito tapa-buraco. Até pela falta de professores. Né? Porque quando você faz lá, vamos dizer, existe uma lista de inscritos. Se correu aquela lista de inscritos, não preencheu aquela vaga, é o que aparecer ali. Tem que se adaptar com o que tem. E aí, às vezes, tem uma pessoa que fez um curso técnico de sei lá do que, e vai lá dar uma aula de matemática, vai lá dar uma aula de química, vai lá dar uma aula de física. Ele fez um curso que desse para ele uma base para ele entrar para dentro de uma sala de aula e ensinar para outras pessoas aquilo que ele aprendeu. Ou ele está ali com um livro na mão, dando uma aula daquilo que ele teve noção de quando ele estudou com alguém numa determinada escola para ensinar para o outro. E essas escolas online, eu sempre fico na dúvida. Isso funciona para valer? Isso vai de aluno para aluno, de professor para professor, de escola para escola? Como que é? Acho que você falou tudo. Existem todas essas situações. O aluno que quer aprender, ele vai para lá e aprende. Ele senta ali na frente do computador. Ele vai fazer todas aquelas horas que manda o figurino para ele ter um conhecimento básico. É o ideal? Não. Porque na hora que ele estiver frente a frente com um aluno lá, como é que ele vai fazer? Mas é o mercado que nos foi colocado, vai ter que ser aproveitado. Então essas situações todas vivenciadas, já estão presentes na realidade na qual nós estamos inseridos e infelizmente, às vezes os bons profissionais eles acabam saindo daquele local e indo para outro. Porque o bom profissional hoje ele é valorizado. E isso em qualquer lugar. E vão ficando pessoas, às vezes, que não estão ali por convicção, por gosto, por amor, porque envolve tudo isso, por prazer.
né? Eu não estaria na educação se eu não tivesse amor, se eu não tivesse prazer em estar ali, né? E se eu não tivesse uma base, né, para ser envolvida na situação. Você acha que hoje existe muito preconceito da sociedade com escola pública? Porque na nossa época, quem formava aqui no Pio 10 aqui, você tá doido? Aqui na região, que era a escola referência. Aquilo era quase uma faculdade, meu amigo. Você saía daqui, na hora que pegava o seu currículo aqui na região, formou no Pio 10 ali você já abria portas ali, né? E as coisas mudaram muito, né? Mudou muito e não tem como a gente fugir dessa regra. É como a gente pegar hoje um aluno formado numa UFV, por exemplo, de um aluno formado numa outra faculdadezinha qualquer, numa cidadezinha qualquer. O que facilitou? Facilitou que hoje existe faculdade das mais diferentes formas. Você quer fazer faculdade, você faz. Mas a faculdade está de olho naquele profissional que está ali diante das câmeras? Tem um outro profissional de frente com aquele outro que quer ser um profissional para falar, olha, você vai ser um bom profissional? Ter um diálogo reto, curto, como o professor Gabriel às vezes tinha com a gente. Que o professor Gabriel ele era curto. Direto e objetivo. Não fazia rodeios. Ou vai ser ou não vai ser. Então, às vezes, a gente precisa escutar essas coisas também para ter aquele choque de realidade. Choque de realidade, faz bem para a vida. E ir atrás daquilo que realmente vai fazer a diferença na vida da gente. Então, tem faculdade demais da conta, facilitou muito, para quem quer estudar, porém, não existe a preocupação de que tipo de profissional está saindo das faculdades. Porque todo mundo quer sair com o quê? Canudo na mão. Só com o canudo na mão. E canudo, ter todo mundo canudo, vai colocar todo mundo no mesmo nível, no mesmo patamar, e vão se destacar muito poucos. Enquanto, às vezes, a gente poderia ter outras pessoas se destacando porque alguém chegou ali e falou, vamos, dá aquela sacudida na pessoa, fala, vamos, você tem condição de ir. Como isso aconteceu comigo? Que se eu não tivesse tido pessoas na minha vida que tivessem me sacudido, às vezes eu podia estar hoje trabalhando aí de servente pedreiro, ter continuado no balcão de uma loja, ou teria deixado de aproveitar a oportunidade. Então, assim, o Valdemar me deu várias oportunidades, e me deu esses sacudidos, assim como meus pais também, minha avó, tiveram a oportunidade de me jogar na água fria e falar assim, vamos, acorda, a vida segue. Mas eu acredito, Hamilton, que mesmo hoje existe pessoas e pessoas. Tem aluno que está lá na escola pública, mas ele nasce determinado, não é a situação financeira da família, não é a escola que vai determinar ele, não. Tem gente que corre atrás e a gente vê muitos exemplos acontecendo por aí. Aí a pessoa vai, estuda, corre atrás, busca conhecimento e vira mega profissional, muitas vezes sai até do país, porque as ofertas são gigantescas para ele. Existem pessoas e pessoas, né? Sem dúvida. Você me fez lembrar aqui agora de um dos seus entrevistados, de pouco tempo, o Zé Eduardo. O Zé Eduardo, nós somos amigos, vamos dizer assim, que onde a gente se encontra, a gente tem sempre uma palavrinha para trocar. O Zé Eduardo é um cara que estudou, se deu bem na vida, mas a escola não era aquilo que ele queria. Ele estudou até onde ele quis também, nem sei se ele terminou o científico, mas um cara que batalhou, venceu na vida. Me lembro também do Dr. Edinho, filho do Edson Carlos. Quem viu o Dr. Edinho centrado, e por mais que ele fosse centrado, a gente jamais imaginava que o Dr. Edinho fosse virar o médico que é hoje, conhecido em várias partes do mundo, e defensor de várias teses, na parte da gestação, partos. Então, assim, pessoas da nossa convivência, que tiveram a oportunidade correram atrás, de sair batalharam. da onde? Saiu da onde? Saiu da escola particular. Da escola pública, no caso. Da escola pública, exato. Eu estou aqui pensando na escola particular, que a gente tinha feito aquele comentário, Então, assim, quem quer, quem busca, alcança. Eu lembrei aqui de um caso, a filha do Ricardo Nunes. Ricardo Nunes, que foi vereador, hoje acho que nem mora aqui. Aquela menina é sinônimo de eficiência. É uma menina jovem e o currículo dela, até onde eu sei, eu acho que eu a vi 2 ou 3 vezes na vida, mas já ouvi muito dela, que é uma menina que tem uma inteligência fenomenal e que
busca conhecimento diariamente? É o tal do QI, né? Tem gente que nasce privilegiado com QI e não para, lê muito, né? Pelo que eu sei, ela lê muito, né? E está sempre atualizando as informações que ela já possui. Então, assim, a facilidade não é que é mais difícil para um, nem que é mais fácil para o outro. Tem uma questão que está por trás, que é a vontade de vencer, né? De vencer. De vencer, né? A gente tem que ter vontade de vencer e parar de querer colocar culpados do nosso fracasso, da nossa preguiça, nas costas dos outros. Eu sempre falo isso, assim, não. Você tem as mesmas oportunidades que todo mundo tem. Só que você está escolhendo um motivo para colocar a culpa da sua preguiça, que muitos, quando você está fazendo isso, aquilo outro, a pessoa está estudando. Então são escolhas. A vida, até aqui nesses 46 anos que eu já vivi, a gente vai descobrindo com o amadurecimento que a vida é feita de simplesmente escolhas. E as suas escolhas lá na frente podem lhe render bons frutos, médios frutos ou frutos nenhum. O Roncalli, interessante o seguinte, antigamente, a gente estava ocioso na casa da gente, o pai da gente tinha o quê? Tinha um livrinho para dar para a gente ler. Que fosse uma palavra cruzada, mas tinha alguma coisa... Fosse um recorde de jornal, de revista que eles acharam, sei lá onde. Que ele não comprava. Achava. Não tinha dinheiro, né? Pegava, né? Tinha lá, via, levava, a gente tinha que ler aquilo. Hoje, os pais pegam o quê? Pega o celular, dá para a criança. O que a criança vai fazer? TikTok. Traz alguma informação que vai fazer a diferença da Muito vida pouco, dessa né? criança no futuro? Muito pouco. Ela tá pensando, tá vendo, um tá falando que tá ganhando muito dinheiro ali com o TikTok. O que ela vai querer fazer? TikTok. Daqui a um tempo vai todo mundo fazer TikTok. Alguém vai ganhar dinheiro com TikTok? Vai chegar uma hora que vai saturar o mercado. E outro, como tudo na vida, até mesmo as redes sociais não são para todos que vão conseguir ganhar dinheiro. Porque se fosse, ninguém ia trabalhar. Então, assim, rede social não é para todos. Uns vão se destacar e outros não. Ou seja, como na escola, como na vida, como na profissão, precisa de esforço. Para você fazer um canal hoje em rede social e fazer ele movimentar, você vai exigir de você estudo, você vai ter que estudar, você vai ter que ter conhecimento e investimento. Se você não tiver essas coisas, não vai dar certo. Seja TikTok, seja dancinha, seja o que for. Como na música, como em tudo, você vai ter que passar por um processo, não tem mágica. Tudo é profissionalizante, né? Um dia vai ter que ser tudo profissional. E vai existir os profissionais adequados para cada uma dessas áreas? Porque hoje é o seguinte, hoje ou eu me torno uma pessoa simpática àquilo que você faz, ou eu vou ser antipático àquilo que você faz. E nós estamos vivendo num mundo da antipatia. O povo, ninguém quer conversar com ninguém. Ninguém quer, por vários motivos. Todo mundo julga todo mundo. Questão de profissionalização. Futebol, a vida inteira discutiu, brigou, falou de futebol. Mas para onde o futebol está caminhando hoje? Profissionalismo. O que é esse profissionalismo? Tornar-se uma empresa reconhecida com profissionais ligados à área. E o Brasil começou. E as outras coisas mais virão logo em seguida. Precisa haver sim essa profissionalização. Uma loja, quem vai estar lá no balcão para atender a gente, ele tem que ser profissional. Ele tem que saber até a forma como ele vai se dirigir a quem está entrando na loja. Lógico, hoje, para você trabalhar na roça hoje, você vai ter que saber o que você está fazendo. Você chega nos primeiros dias, seja a função que for que você vai desempenhar, você vai ter que adquirir conhecimento. As pessoas acham que tudo acontece num piscar de olhos, não, tudo demanda tempo, conhecimento, esforço, força de vontade, tudo, né? Me fez lembrar a primeira vez que eu peguei num volante, Roncalli, lá na roça. Era molequinho de tudo, né? Volante de um trator, Massey Ferguson. Hoje, olha a tecnologia incorporada numa máquina dessa. Nossa, eu não sei nem onde que começa. Uma pessoa para estar dentro de uma máquina tem que ter muito conhecimento. Ele tem que ter conhecimento, ele tem que ter formação. Ele vai ter que fazer muito curso. Então, assim, ganha bem? Ganha. Mas ele tem que se preparar para tal. Porque se for dirigir um tratorzinho qualquer um pode pegar e dirigir. Só que o tratorzinho qualquer hoje não desempenha o que o mercado exige, né? O tratorzinho qualquer hoje é para arrastar
esterco de gado só e mais nada. Ou às Essa é a vezes verdade. para estar no museu, É. enfeitando alguma coisa. Bem assim, né? Né? Os carros antigos hoje, tem gente gastando muito dinheiro para reformar um carro antigo. Eu que diga, Né? tem um lá, nossa, que trabalheira daquilo. E você tem um carro que hoje você olha as tecnologias, a gente jamais poderia imaginar. O próprio celular, a gente, quando menino, a gente nunca poderia imaginar que um dia você teria algo que você consegue ver a outra pessoa. Jamais, nem nos melhores sonhos nossos, a gente poderia imaginar. A gente via aqueles filmes, né, no cinema, que passavam na televisão, a gente fala assim, nossa, mas é muito isso aí. E o mundo acelerou, né? E eu acho que nós vivemos a melhor época do mundo, viu, Roncalho? Eu acho que a nossa transição, nós podemos dizer que sim. Tanto A gente- musicalmente, tecnológico, tudo, a gente pôde vivenciar. Que hoje a criança já nasce no mundo que já existe, o celular, as redes sociais e tudo, então já nasce pronto. A Não gente, teve viu esse uma prazer. a gente viu uma transformação em 50 e poucos anos que não havia acontecido em 1000 anos atrás. Uma revolução Tão grande, tão né? grande em tão pouco tempo. Então, assim, por isso que eu te falo, nós estamos num mundo e num tempo muito privilegiado. Embora também existam tantas outras coisas, né, que a gente não gostaria que existisse no nosso meio. Mas somos todos seres humanos. Isso E faz lá na parte do origem da processo. palavra, somos animais. Primeiro é animal racional, né? Eu sempre costumo, quando eu estou em casa, que eu estou tendo alguma DR, eu falo assim, primeiro você é animal racional. Ou seja, primeiro, por mais que você tenha uma inteligência formada, alguns momentos você é animal racional. Então, animal vem primeiro. De vez em quando você tem alguns instintos ali, instintos da natureza ali. Amigo, e como é que foi essa passagem por essa pandemia? Eu acho que professor é uma das classes que sofreu muito aí também, porque além da pandemia, além de máscara, vacina, dúvidas, ainda teve as aulas online, que para muita gente foi o terror, né? Eu mesmo, até hoje, por mais que as pessoas olhem aqui e falem assim, não, ele se dá muito bem, não. É muito difícil, câmera, é muito difícil você falar para uma câmera, falar focado para uma câmera. Eu tô te filmando aqui, mas você tá olhando para mim, nós dois estamos batendo um papo. Está filmando por filmar. Agora, quando você está falando com a câmera, que você tem que imaginar que você está falando para outra pessoa diretamente, é complicado isso. É complicado e não é uma coisa que, né, a gente não fez isso profissionalmente, João Carlos. É o que eu te falei, de uma hora para outra você teve que aprender rápido. Quantas vezes eu tinha que gravar alguma coisa para encaminhar para os grupos das turmas de sala de aula, né, alguns recados, algumas orientações. Gravava 10, 15, 20 vezes. Às vezes eu começava a gravar em um dia, só ia terminar aquilo de forma agradável no outro dia. Porque a gente não aprendeu a trabalhar com esse instrumento. É igual você falou, eu estou aqui diante aqui, mas eu não sei nem o que está acontecendo lá do outro lado. Mas se eu tiver a preocupação de saber como é que isso vai ficar para quem está lá do outro lado, é diferente. É diferente. Você ligar um celular sozinho na sua casa e conversar, é igual eu aqui. São 25 anos trancado aqui no meu mundinho. Eu e meu microfone e os meus ouvintes aqui. Aqui dentro eu vou bem. Aqui dentro, 25 anos, você acaba pegando o jeito. Mas na hora que fala que tem uma câmera, eu já tenho que pensar para que lado que eu vou olhar, o que eu vou falar, até porque hoje o vídeo é muito mais forte, né? O cara recorta no meio desse papo aqui, pode vir alguém recortar uma parte só fora do contexto e querer prejudicar a gente. Né? E infelizmente existem essas pessoas que estão aí no mercado pensando só nisso. Só nisso. Né? E mesmo de professores, a gente viu algumas piadinhas sem graça, o cara se esforçando ali, às vezes dava uma gaguejada, alguma coisa, e alguém fazendo piadinha. Eu acho isso um cúmulo absurdo, mas... A gente tem N pessoas dentro do mercado da educação. Tem umas pessoas com uma facilidade muito grande, né, porque às vezes faz até parte da natureza da pessoa, e tem aquelas pessoas que tinham uma dificuldade muito grande, e foram se adaptando. Na verdade foi bom, até um conhecimento a mais. E né? nós vamos continuar nos adaptando, porque isso agora é uma coisa que vai ficar. Eternamente. Não vai sair das nossas vidas. Né? E até vejo que não pode sair, porque muita coisa boa ficou. Por exemplo, os grupos de escola, eu ainda tenho filho na escola. Eu acho muito prático, eu acabei de receber uma mensagem da professora aqui. Então hoje é muito rápido. Você já não tem que fazer aquele monte de reunião para tomar uma decisão. Você pode tomar uma decisão no meio de um grupo ali, que antigamente tinha reunião demais.
E para um pai ir numa reunião é um negócio muito complicado. Então hoje a tecnologia nisso é bom, né? Nas escolas. Você passa o recado ali na hora. Hoje, por mais que a gente faça um bilhetinho escrito para mandar pelo aluno, a gente já coloca lá no grupo. Os pais têm acesso. Hoje o nosso grande problema lá na escola na qual eu trabalho é uma troca constante de número de celular. É o que atrapalha muitas vezes a nossa comunicação. Né? Então as pessoas trocam de número com uma facilidade muito grande. E às vezes a gente precisa do pai para comunicar que a criança não está bem, né? Que ela está com algum sintoma de febre alta. E às vezes a gente não consegue falar. O comportamento pode ter mudado. Então, assim, tem essa dificuldade. Faz parte do processo? Faz. Mas que a gente ainda tem que melhorar isso. Né? Não é uma coisa que a gente vai simplesmente ignorar. Tá? No decorrer da sua vida, eu lembro que teve um período que você foi vice-diretor do Pio 10, à noite eu ainda estudava, nós estamos antigos, né? Nós estamos velhos. Como é que foi essa sensação de diretoria? Ali foi sua primeira experiência como diretor ali? Foi minha primeira experiência como parte gestora da escola, né? Aí você já pegou o período noturno? Já peguei, que é um período mais puxado. Já peguei a parte braba na época, né? Mas para mim foi um aprendizado muito grande. E foi um período que nós até fizemos uma amizade mais concreta, né, Romualdo? Eu já era um molecote ali, 16, 17 anos, sei lá. Porque eu sempre tive na minha cabeça essa maneira de lidar com o outro de forma tranquila. Se você enfrenta o aluno, fica pior. Se você traz ele para o seu lado, torna amigo e mostra, ó, aqui você está indo bem, aqui você está indo mal. A chance de você ganhar o aluno e ganhar a amizade e a gratidão do aluno, eu acho que é muito maior. Bom, pelo menos comigo funcionou muito bem. Eu tinha professores, que eu era muito custoso, que eu não deixava dar aula de jeito, eu era muito custoso dentro da sala. E tinha professores que eu já era tranquilo, eu ia para a primeira carteira. Um que eu tinha vontade de aprender e outro que eu respeitava. Então, porque o professor conseguia me ganhar ali. Que esse afronto, muitas vezes, não é benéfico. E tudo na vida da gente, né? Quando você falou lá da educação moral e cívica, né? Era uma matéria que chamava a atenção de todo mundo? Não, na verdade era chato, mas hoje eu vejo o tanto que ela acrescentava. E fez a diferença na vida da gente, né? Hoje, quando você fala da questão de educação, quanta coisa que não era tratada de educação familiar dentro do contexto da educação moral e cívica. Muitas vezes os pais não tinham liberdade de tratar certos assuntos, essas matérias tratavam. Questão da pátria, né? A gente tinha respeito ao país no qual a gente nasceu. A gente aprendeu a amar esse país, a respeitar as pessoas do país. E hoje? Hoje parece que é moda esculachar, né? Parece que o povo fica feliz em esculachar a cidade, o estado e o país. Aí vem, mas são os políticos. Mas quem elege os políticos é o povo. Os políticos nada mais são do que o retrato fiel da sociedade. De onde saíram esses políticos? De onde que eles saem? De onde saem os nossos políticos? Eles não nascem de dentro de um vulcão e entram lá. Então, assim, os políticos são eleitos com o voto da sociedade. Então, a sociedade, se não está satisfeita, e não estamos falando de candidato A, B, C e D, estamos falando de escolhas. O brasileiro sempre teve muita dificuldade em escolhas de políticos. Eu vejo o brasileiro elegendo por amizade, não por competência, elege porque deu um tapinha nas costas, elege porque deu 2 comprimidos, elege porque não tem um porquê, elege por ideologia, elege por qualquer coisa, menos pelo principal, por competência. A política no Brasil é isso, Roncalho, infelizmente. Né? E eu não vejo... E desde 1500, que é chegada dos portugueses... Não vejo muita possibilidade de mudança, não. Porque, infelizmente... É o retrato da sociedade. Né, é o retrato que a gente vive. Pessoas compromissadas vão votar em quem? Pessoas compromissadas. Descompromissados vão votar em quem? Pessoas descompromissadas. Né? Então, quer dizer, aonde é que está a maioria hoje na sociedade? Compromissado ou descompromissados? Né? Então, a gente caminha, continua caminhando para uma situação que... às vezes é regional. Algumas cidades, alguns estados vão ter bons administradores. E ainda bem que ainda se salvam alguns. Né? E outros que vão ficar a ver navios durante 4 anos para ver se troca e a coisa continua caminhando. Você acredita que... Eu sempre falo que política e direção são matérias que deveriam constar no currículo escolar. Porque se você cria uma criança...
desde o primeiro ano que ela está lá, vamos eleger aqui o presidente da sala, o prefeito da sala, o diretor, o tesoureiro. O menino vai criando e vai pegando a noção de política. Mas eu acho que não é bem aí que a nossa política vai querer implantar uma coisa aí. E trânsito, né? Trânsito é um negócio muito interessante. Você faz uma decoreba na autoescola e depois vai para a rua e o que a gente vê de louco no trânsito. E cada dia o número de carros aumentando, os carros muito tecnológicos, a gente vê que muita gente só toca para frente, não tem nenhum conhecimento de tanta tecnologia que está sendo empregada ali nos carros ali. Eu acredito que isso já deveria constar, né, era no currículo escolar, política e trânsito, porque é o único jeito de melhorar a situação que está aí. Eu acho que eu e você, nós saímos de uma escola muito legal. Né? Quantas vezes que você foi representante da sua turma? Eu peguei isso aí. Você foi eleito, né, lá dentro da sua sala para fazer parte de uma comissão escolar. Eu aprendi muita coisa fazendo isso dentro da escola. E saí de lá fazendo isso. Essas coisas, por mais que não pareçam, abriram a minha cabeça deram oportunidades. Politicamente. Agora, adulto, tudo que eu via lá, as cobranças, que na época os colegas de sala cobravam, e você vê hoje. Só que hoje você não pode falar mais nada. Você tem que permanecer em silêncio. Hoje um professor não pode chegar lá e falar assim, o nosso tema hoje vai ser política. Porque qualquer coisa que ele começar a falar, alguém vai falar que ele está defendendo A ou B. E se falar que está defendendo A ou B, começa a guerra. Né? Eu vejo hoje, até falar uma coisa que vai ser um tanto quanto pesada, polêmica, porque eu vejo hoje que as nossas igrejas, elas não defendem mais o ser humano como um todo, como um ser humano. As igrejas, de modo geral, hoje, elas estão muito mais preocupadas com o financeiro do que com a formação das pessoas. As igrejas, há uns anos atrás, elas tinham preocupação em formar pessoas. E ajudava na formação do caráter das pessoas. Né? Aproveitava-se do texto bíblico, né, para ajudar a pessoa. Exemplificar através... Ela tinha que ser dentro da igreja e ser fora da igreja aquilo que é ideal. Hoje as pessoas procuram as igrejas simplesmente para, acho que tampar um buraco, né? A grande maioria. Né? Porque as pessoas lá dentro da igreja parecem santas, né? Todas com as aurelas em cima da cabeça. Eu vou falar um negócio de igreja aqui que vai dar uma polêmica. Fazendo coisas absurdas. Eu vou falar um negócio de igreja aqui que vai dar uma polêmica danada, mas eu tenho meu modo de pensar e já estou acostumado com polêmicas. Hoje não são todas, antes que alguém me taque pedra na rua, mas muita gente hoje usa a igreja como tapete, coloca a sujeira debaixo e tá ali, usa aquilo ali como status, como eu sou bom, como eu sou bonzinho. Não estamos falando de igreja esta, aquela ou aquela outra. Estamos falando de um contexto geral. Muitas vezes a pessoa está à frente daquilo ali com interesse político, ou com algum interesse, ou para disfarçar algum problema que ele gere, tanto na família ou para a sociedade, coloca aquilo debaixo do tapete e corre para frente das religiões aí. E é ruim, porque as religiões não foram feitas para isso, né? As religiões, em um momento, logo atrás aqui, ela trazia formação para o cidadão, ela trazia caráter para o cidadão, e hoje a gente vê que até nisso as coisas têm mudado. Claro, existem pessoas e pessoas, religiões e religiões, e não estamos generalizando nada aqui. Apenas comentando os assuntos. Né? Mas assim, eu acho que a gente até conversou isso antes da gente começar aqui. No Brasil, de modo especial no Brasil, que é onde a gente vive, aquele ditado popular: religião e política. Religião, que futebol não e política, né? Não se discute. Mas na verdade deveria ser o contrário. Deveria ser as coisas mais conversadas. Eu não vou dizer debatidas, porque às vezes quando você fala debate, parece que as pessoas estão debatendo, querendo brigar. Mas precisava ser conversado. Né? As igrejas precisavam ter diálogo entre elas, né? Para que elas pudessem falar a mesma língua, né? Para que elas pudessem organizar a sociedade de uma forma interessante. Né? Porque a igreja continua sendo um espaço adequado para que as pessoas tenham um conhecimento verdadeiro daquilo que se vive. Né? Ainda existe credibilidade, né, dentro das igrejas. É lógico que aí nós podemos dizer que pessoas que estão dentro delas perderam a credibilidade porque não souberam agir e fazer as coisas como deveriam ter sido feitas. Né? Isso em qualquer religião. Né? Mas gostaria muito de ver uma transformação das igrejas, onde elas pudessem falar a mesma língua, como é a Bíblia, né? Que é um livro único no mundo inteiro. Né? E a Bíblia tem uma sabedoria muito grande.
né, contida dentro dela, no contexto todo dela. E talvez falte às pessoas a capacidade desse diálogo, né, em torno de uma coisa só, que é o bem comum de todas as pessoas. Sabe uma coisa que eu vejo, e às vezes eu fico pensando, eu e os meus palitos aqui na minha mente, na hora do almoço, o nosso país para discutir futebol. Todos os canais Sim. estão debatendo futebol. Aí o brasileiro, em sua grande parte, ele sabe qual que é o jogador para cada posição do time dele. Ele sabe, ó, esse aqui não joga nada, tem que tirar esse e colocar, porque aquele lá é o bom. Se fosse assim na política, imaginou? Se os brasileiros falassem, não, você tem que tirar esse, mas tem que colocar aquele ali, ó. Esse aqui, se você coloca ele como ministro, vai romper a educação. Se você coloca esse aqui como ministro da saúde, vai romper aqui. Não, mas ninguém sabe nome de nada. Mas nós sabemos que, por exemplo, o Messi é bom, se ele viesse para meu time aqui, eu sou cruzeirense, sofredor, nossa, a revolução seria fantástica. Você pega o Neymar, então a gente sabe nomes, a gente sabe debater muitas vezes futebol, sabe, tem uma boa base, uma boa noção do que seria bom para cada time, mas não sabe o que é bom para o país. Aqui nós pegamos e falamos assim, política é tudo ladrão. E assim nós vamos vivendo. Aí tá assim, tem esse, aquele outro como candidato. Vamos votar no menos ruim. E é assim que nós estamos vivendo. Roncalli, você tocou numa parte que eu falo sempre. Eleição é uma coisa complicada, porque quando chega para a gente escolher, ele já foi escolhido. Aquelas pessoas já foram escolhidas. Nós não temos oportunidade de dar o pitaco lá no começo da coisa, né, quando foram pensar nos nomes. Isso em qualquer lugar. Né? Nós participamos quando a pessoa já foi escolhida e já foi colocada. E aí entra essa questão da gente votar no menos pior. Quem é o menos pior? Né? E cada um enxerga um menos pior. Exatamente. O meu menos pior pode não ser o menos pior para você. E às vezes o meu menos pior é aquele que você falou, que me deu um tapinha nas costas, que há um tempo atrás dava uma botina e ficava guardando a eleição para dar outro par, né? Dava dentadura, saco de cimento. A história é rica. A história vai bem por aí. Hamilton, lá na sua escola, a sua escola é uma das coisas que eu acho que surgiram nos últimos tempos, que é uma coisa bacana, que é a escola integral. Funciona o dia todo. Explica para as pessoas que estão nos ouvindo o que é uma escola de período integral, como que funciona, qual o tipo de aluno que você recebe e os benefícios que esses pais têm. Às vezes para os pais o benefício é que não vai ter a criança em casa o tempo todo. Muitas vezes trabalha, tem uma rotina puxada e tem outros casos também. Né? Cada um com a sua realidade e não cabe a gente julgar. Hoje a gente está lá ofertando, né, a escola de tempo integral, porém ela ainda não está integral, né, completamente. A gente tem hoje 4 turmas, que são as crianças do Jardim 1 e 2, 4 e 5 anos, que permanecem na escola o dia todo. E a gente está preparando o terreno para a gente poder receber os alunos de 1º ao 5º ano também. E esses alunos também ficaram no período integral? Ficaram no tempo integral, mas a gente ainda está preparando o terreno. Infelizmente, é o que a gente já falou anteriormente, a gente não tem os mais diferentes profissionais nas áreas, né, dispostos a atender a demanda que a gente tem. A gente está reelaborando o projeto, repensando algumas oficinas, né, então por isso a gente está nessa construção. Gostaríamos de ter começado agora em março, porém não conseguimos, porque demanda várias situações. Estamos num processo final de encontrar as pessoas para trabalharem nas oficinas e a gente dá esse pontapé após o período de pandemia. Né, que a gente ficar parado trouxe um prejuízo muito grande. Tá? Então, assim, é uma oportunidade que a criança tem. O que é lá? A criança vai, estuda um período do dia e no outro ela faz... vamos dizer assim, a parte pedagógica, né, num período. Sala de aula. Sala de aula, que é a parte do conhecimento, né, geral da criança, a formação educacional de conteúdos, e depois ela vai para as oficinas. Nas oficinas, aí tem taekwondo, a gente oferta, né, hoje, na nossa ideia agora 2022, ofertar taekwondo, empreendedorismo, meio ambiente,
Agora fugiu, mas são 7 oficinas, Roncalli, que a gente está trazendo para dentro da escola, que vai ajudar as crianças que no decorrer de toda a formação sua da vida ali. A gente está buscando coisas que não vai ficar desapegado, né? Coisas que vão ficar ligadas e linkadas à vida dela. Né? Fazer uma horta, plantar um vaso, né? Que a gente quer essa parte do meio ambiente, da educação ambiental. Né? Fazer um canteiro, como é que você faz uma muda, como é que você planta uma semente. Né? Da importância disso tudo. E né? mostrar, né, que nós não vamos viver sem isso também. Né? O empreendedorismo, já desde cedo a criança precisa aprender a lidar, né, com os seus bens, não é só dinheiro. Né? Ser empreendedor não é só lidar com dinheiro. Mas Muitas vezes é saber gastar dinheiro. E gastar, né? Se tem, saber gastar. E se não tem, saber como fazer. E a luta, né? Buscar, né? Então, assim, são N situações. Né? E não tem que esperar lá a criança ter 14, não, desde pequenininho. Né? E assim, eu vejo alguns comércios hoje, tem um específico que eu passei há pouco tempo, estava uma criança lá, sei lá, de 7 anos. E se você vê essa criança me atender melhor do que muitos adultos, sabe, eu falei assim, tem que começar cedo mesmo. E dei uma nota para ela, ela soube me voltar o troco certinho. O mundo é dos espertos. Ainda tem esperança, né? Então a gente ainda tem salvação. Ontem... Né? E só para encerrar a questão lá do tempo integral na nossa escola, então a gente está em busca de alguns profissionais. Né? A parte ambiental, por exemplo, a gente já entrou em contato com algumas pessoas, mas estão todas envolvidas nos seus trabalhos e não conseguiram nos atender. Né? E é importante a gente perceber que as pessoas estão envolvidas e têm interesse. Então, nessa busca, a gente tem encontrado muitos parceiros, pessoas que querem contribuir conosco. Não posso ir lá te ajudar dessa forma, mas eu quero te ajudar de outra. E os pais se envolvem nessa escola de período integral? Qual que é a porcentagem ali que se envolve? Tem aqueles que não estão ligando para nada, né? O envolvimento dos pais assim, é muito de acordo com aquilo que você chama também, né? Porque se a escola não chama, se a escola não convoca, eles também não querem muito se ofertarem para essas demandas, não. A gente está vivendo um tempo assim, é melhor ficar no meu mundinho sossegado do que os outros me provocar ou me incomodar ou incomodar alguém também. Principalmente essa parte mais prática da vida. Eu vejo que ali você recebe alunos até da guarda. Você continua recebendo? Não. A guarda agora tem uma escola, né? Foi construída a escola lá na guarda. É uma escola grande lá, né? Grande. Então, assim, a demanda de lá não vem mais para a nossa escola. Nós também, alguns anos atrás, a gente recebia os alunos do município, né? De várias escolas do município. A partir desse ano, a gente vai priorizar os alunos da nossa escola lá do nosso bairro. Você está no bairro Boa Esperança? No bairro Boa Esperança. Primeiro que a escola lá hoje ela não consegue atender toda a demanda do bairro. Né? O bairro cresceu muito, é um bairro grande, e a gente atende a demanda do entorno ali, né? Dos bairros próximos. E a gente tem para o tempo integral um limite X também de alunos que a gente consegue atender. E hoje só os alunos que estão na escola já preenchem esse requisito, né, dessa demanda. Então, a gente não abrir vaga para um aluno aqui da escola Iraci, por exemplo, para 1 ou 2, não compensa. Então, melhor a gente decidiu que a gente atenderia toda a demanda do bairro, da nossa escola, e continuaríamos com aquilo, com a finalidade para a qual a escola foi criada. Né? Que ela foi criada com essa finalidade, escola de tempo integral. Tanto é que ela é conhecida como escola de tempo integral. Depois de tantos anos, Hamilton, ainda te emociona que você mexe com a criançada, o pequeno, eu ainda tenho o lúdico ali, uma certa oportunidade você me convidou, eu fui lá e vesti de Papai Noel, eu vim de lá, o coração estava moído, porque a criançada tem esses sonhos, essa coisa toda, você vê pessoas de classes sociais diferentes, até hoje emociona. E te emociona ainda? Muito, muito. Porque você vê crianças ali você que falando aí, falam uns negócios ali que corta o coração. A gente dá vontade de ganhar o prêmio da Mega Sena e sair resolvendo a vida de alguns ali. Você vai falando e eu vou ficando cada vez mais arrepiado. Né? Porque a gente vai lembrando das mais diferentes situações, das mais diferentes falas. Né? E aí as falas vão de falas, como se diz, que você não imaginaria que uma criança iria falar, de uma coisa boa.
né, de uma coisa que também que te joga lá dentro do buraco, você não imaginaria que uma criança teria capacidade de falar. Tem crianças Né? que ali te coloca no seu lugar ali. E aí a gente vive, né, uma realidade extrema, né, e emoções extremas também. Então, todo dia é uma emoção atrás da outra. Né? E não pensa assim, escola está lá no bairro tal, e não é uma escola privilegiada. Criança é criança em qualquer lugar, gente. Eu fico muito feliz quando, né, poucos dias mesmo, uma professora disse, olha, os alunos que vieram da escola José Antônio, que estão hoje no São Pio X, foi até com uma conversa com a professora do São Pio X, dizendo para nós que os nossos alunos lá não estão aquém de aluno de nenhuma outra escola. Então isso para nós é muito gratificante, porque é uma escola de bairro, né? Lá durante muito tempo foi tido como uma escola de periferia. Né? E existe um preconceito da sociedade? Existe um preconceito muito grande. Né? E eu acho assim, tem 5 anos que eu estou lá. E esse paradigma vem sendo quebrado. Nós estamos vencendo obstáculos. Né? E você chegar lá e ver uma criança que chegou lá no Jardim 1, saindo no 5º ano. E as coisas dando certo para ela, a evolução. Nossa, deve ser muito gratificante. É gratificante demais da conta. Eu já tive uma aluna, né, cega. Essa menina eu conheci. Acho que ela nem mora mais na cidade. Não, né? ela voltou para a cidade. A família voltou, está na guarda. Tá aqui não sei te contar maiores detalhes, mas eu sei que ela está na guarda novamente. Aquela é uma gracinha de a Nara. E a gente tem agora também a Luna, né, com a mesma deficiência. Então a gente vai percebendo a evolução dessas crianças. Né? E da mesma forma a gente tem crianças 100% normais, né, que também vão evoluindo, né, e saindo. Ontem mesmo fui buscar a Alice lá na loja, aí me viram um carro acho que Top Corridas com 5 alunos dentro do carro, me gritando, diretor Hamilton, e falando, estamos com saudade da escola Zé Antônio. A gente fica assim, quando você toca e a gente lembra disso, a gente fica, né, muito emocionado. Isso mexe com a gente. É bom. Né? Eu, de vez em quando eu tenho oportunidade, ainda vou no Pio X. Até tem muito tempo que eu não vou, devido à pandemia. Gosto de ir na hora da merenda. Já fui lá várias vezes, assim, meio que elas não me escutem, mas vou na safadeza mesmo, para poder sentar e merendar e ver a meninada correndo. Acho aquilo muito bom. Vai na surdina, né? Chego lá e converso o que tem de conversar ali, e muitas vezes eu gosto de merendar. Eu lembro, eu era da turma que merendava, eu comia tudo que tinha ali. Eu sou da época dos mingau, daquela turma. Isso quando merendava o lanche que era feito em comum para todo mundo, e ainda ia na cantina e comprava um outro lanche, né? Eu era dessa turma. Nossa senhora, eu tenho boas lembranças. Acho que as melhores lembranças da minha infância, assim, e pré-adolescência, são amigos, que até hoje são meus amigos ali do Pio X ali. A história escolar da gente nunca sai da vida da gente, né? É um período mágico, né? E eu acho assim, te parabenizar por esse programa, Roncalho. A gente vai lembrando nesse diálogo, a gente não tem esse diálogo hoje. Então, assim, essa oportunidade aqui ela é única. A gente está relembrando, né? Quando você faz os comentários das perguntas, a gente vai lembrando de cada situação. De algumas passagens, né? Então, o São Pio X, né? Todo mundo queria estudar no São Pio X. Por quê? E às vezes os professores eram os mesmos, era o mesmo professor que estava ali no São Pio X, estava lá no Oscar Prados. Eram os mesmos, a grande parte do tempo. Né? Porque só trocava o turno. Né? E assim, a gente tinha um prazer e queria estar todo mundo no São Pio X, porque quem construía, quem fazia a escola, não era nem tanto os professores, eram muito mais os seus alunos. E ainda continua sendo assim. Quem faz o ambiente escolar ser o que ele é, são os alunos. E são grandes pessoas ali do Pio X, né, cara? Tem para todos os setores, você olha, aí você vai puxar, sou lá de São Gotardo. Você estuda onde? Pio X. Passou por ali, né? Teve que passar por ali. A história te remete ali, até porque só existia ali e o lado do papagaio lá. E lá também, o Oscar Prados, ele era só até o 8ª série antigamente, né? Depois, com o tempo, que ele passou a ter também o ensino médio. E era só o São Pio X mesmo. Era a casa de formação, de onde todo mundo saía. E chegava uma hora que todo mundo tinha que se cruzar por ali, né? Aquela geração, uma hora ou outra, a gente tinha que se encontrar ali, né? E quantos saíram de São Gotardo para continuar seus estudos, né? Hoje estão retornando como bons médicos. Muitos. Temos bons advogados. Tem profissionais em todas as áreas. Eu não lembro, teve um dia que eu estava trocando ideia aqui com alguém, eu não vou lembrar agora o nome.
me chamou nas minhas redes sociais. Ah, tá, eu sou de São Gotardo, mas tem muitos anos que eu não moro aí, porque meu pai não era daí, mas ele morou. É desses tipo gerente de banco que passa e fica 1, 2 anos e foi embora. E aí disse que lembrava de mim por causa do meu nome diferente. E aí puxando papo aqui, o cara tá bem na vida, e mora na Itália. É muito engraçado as passagens de pessoas que tem aí. Falando de passagem de pessoas, deixa eu te fazer, vou inverter aqui agora, eu vou te fazer uma pergunta. Ah, Você lembra Dr. Nelson e a Dona Eusmália? a Dr. Eusmália, Nelson era advogado, a Dona Eusmália foi nossa a professora. Eusmália eu lembro. O Nelson não tem mais lembrança dele assim. Sabe de quem eu lembro? Eu lembro daquele que dava aula de datilografia, não tá velho, hein? Ali perto do polo esportivo, como é que chamava aquele cara, bicho? Ele trabalhava no Banco do Brasil. Aí lá na garagem, Nicomedes. Aí tinha aula de datilografia, porque para trabalhar em algum lugar você tinha que ter um Era a curso de máquina, datilografia. era a máquina, a melhor máquina, não era a tecnologia da época, era a Aí máquina de eu datilografia. fiz aula de datilografia, que isso, eu sou dos antigos. Se você fez aula com o Nicomedes, o Nicomedes hoje tem 3, 4 anos, não sei, que eu não vejo. Eu Nós nunca nos mais tornamos assim bons amigos. Sempre que ele vem a São Gotardo, ele nos procura Eu acho para... que se eu ver eu nem reconheço mais. Ele- Mas tem boas lembranças Ele disso perdeu também. a esposa, uma pessoa extremamente religiosa, muito conhecedor da Bíblia, né? Hoje ele tá se formando diácono permanente. Aliás, se brincar, já está formado, porque a última vez que a gente esteve com ele estava já num processo bem avançado. Depois que ele perdeu a esposa, ele solicitou o ingresso, né, na diocese como diácono permanente. Aí ele foi fazer teologia, filosofia, isso em Goiás. Eu sou antigo, ainda lembro do professor Diniz. Estudei com as filhas do professor Diniz. O professor Diniz dava aula de francês. Para quem não sabe, o Pio 10 já teve aula de francês. Fazer o biquinho. Fazer o biquinho. O professor Diniz era uma piada. Já E ainda Diniz. entre nós ainda temos alguns bons professores, né? Professor Dino, Dona Terezinha. A Dona Terezinha. E as duas Terezinhas, né? A Leopoldino e a Rodrigues. O professor Dino eu tive a oportunidade Leopoldino não, Terezinha Rodrigues. Tinha Terezinha Leopoldino também, mas já faleceu. Eu tive a oportunidade de ir na casa do professor Dino, sei lá quanto tempo atrás aí. Uns 3 anos, 2 anos, sei lá. E é uma viagem no tempo. Um carinho. Um poço de conhecimento. Eles te mostram fotos, contam histórias, sabe tudo. O professor Dino é poliglota, acho que fala 5 línguas. Aquilo conhece tudo. Qualquer assunto que você conversasse com ele, ele estava muito atual, muito presente. Acho que agora ele está com problema de saúde, mas a Dona Terezinha muito simpática. E eu até precisava ir mais na casa deles, mas a vida da gente vai se tornando tão corrida, a gente vai virando tão escravo do sistema financeiro, que aí chega no domingo você está morto. Você só quer ficar em casa, você só quer descansar, ou às vezes dar uma saída para distrair a cabeça, senão a cabeça pira, né? Roncalli, eu não sei o que anda acontecendo com a sociedade, porque realmente o tempo não dá. Você se planeja, né? A gente não visita mais as pessoas, que eu falo que antigamente a gente mexia e virava, estava na casa de um, na casa de outro, um na casa da gente, e aquela farra o tempo inteiro. Hoje a gente não dá conta mais disso. O tempo é muito corrido e a canseira é muito. E aí a gente vai perdendo algumas não, a gente vai perdendo muitas coisas na vida da gente. Essas trocas é que trazem um conhecimento maior pra gente. O professor Dino, a Dona Terezinha, está doido. Aquilo ali foi um poço de conhecimento. A Dona Terezinha escreve muito bem, uma letra, uma grafia linda, maravilhosa. Dá gosto de conversar com aquele tipo de pessoa, sentar lá assim, você dá vontade de não ir embora. Eu tenho algumas letras que eu faço na minha escrita cursiva, eu imito a Dona Terezinha, né? Porque eu achava a letra dela uma letrinha, né, delicada. Então, assim, eu falo que os bons professores, a gente tem que procurar imitá-los, né? E eu procurei imitar alguns bons professores na minha vida. Aprendi e tenho feito questão de levar isso comigo durante toda a minha vida. Então, assim, isso é muito gostoso. Hamilton, nosso tempo acabou. Nós dois só ficar conversando aqui, como eu sempre brinco na mesma entrevista aqui, ainda mais que a gente é amigo, se conhece há tantos anos, aqui o assunto vai fluindo, a gente fica aqui o dia inteiro, é muita história para contar.
E tem umas que a gente nem não precisa contar. Eu quero agradecer muito você ter aceitado meu convite logo de cara. Foi o convite mais louco, né? Só te gritei, é tal dia, tal horário, eu tô te esperando lá. E você de imediato já aceitou, e eu espero que essa conversa possa ter sido construtiva para quem queira assisti-la, quem nos ouviu, que possa ter trazido boas recordações e que possa servir de motivação para os novos alunos, para entender que a vida é batalha, que vale a pena estudar, que vale a pena ter um objetivo, não importa a sua classe financeira, não importa a sua cor, a sua altura, o seu sexo, isso não importa nada, importa a sua força de vontade. Você só vai crescer se buscar conhecimento. E respeito cabe em todos os lugares, inclusive na escola, né? Sem dúvida. O Roncalli, eu acho assim, nós dois temos essa liberdade, né? A gente brinca muito um com o outro, e a gente frequenta, né, o seu boteco, né, e a gente fica muito feliz, né, de poder continuar contando com essa amizade, né, e essa sinceridade. Eu acho que nós sempre que sentamos para conversar, mesmo quando nós fomos divergentes, em muitos assuntos. Politicamente já fomos de um lado e do outro, já fomos do mesmo lado, e a vida vai indo, vai voltando. É apenas divergências de ideias políticas. Nos respeitamos muito, né, e gostamos muito um do outro, e que isso continue para sempre. E que sirva de exemplo. Nós estamos num período eleitoral. Gente, se você quer votar no candidato A, vote no candidato A. Não tem nada a ver quem vai votar no B. Você quer votar no B? Respeite o A. É simples assim, direito de escolha. Não precisa virar inimigo e matar e querer brigar com ninguém, não. Exatamente. E nós somos livres, né? E do mesmo jeito que tem um falando uma verdade, o outro pode estar falando uma verdade também. Do mesmo jeito que tem um falando uma mentira, o outro também pode estar falando uma mentira, mas cabe a gente fazer a seleção de quem fala a melhor verdade, né? E que vai ser capaz de praticar a melhor verdade, né, para que a gente possa fazer uma escolha livre e consciente, e mantendo e respeitando uns aos outros. Te agradeço demais da conta o convite, tá bom? E até uma próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Como você falou, essas prosas elas não acabam, não. Sempre tem alguma coisa a mais para acrescentar. Sempre tem alguma coisa para acrescentar. Um abraço. Precisando da gente, da Rádio Alvorada lá na escola, estamos aqui sempre parceiros. O que a gente puder ajudar e acrescentar, nós estamos aqui para isso. Tranquilo, te agradeço, muito obrigado, valeu.